Olá pessoal, estamos aqui nessa sexta, 19 de outubro, concluindo essa nossa terceira lição desse trimestre, né? Teve por título Homem, Criatura de Deus, e o verso para memorizar foi saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos, né, escravos. É isso, e hoje nós temos por título Compreendendo a Natureza de Deus. Hoje o ser humano ele tem lutado, né, por um sentido, por uma identidade. Corremos muito atrás disso, né? Sempre nos incomoda saber o que outra pessoa está pensando sobre nós, principalmente se for algo que não nos agrada, né? Muitas vezes nós não aceitamos algo que está em nossa personalidade. Já tem outras pessoas que acham que são do jeito que são, que nada vão fazer com que elas mudem, que nada pode influenciar na vida dessas pessoas. E a pergunta que realmente não quer calar é quem realmente somos. O mundo gira em torno dessa pergunta, né? A sociedade vive de forma a tentar buscar uma resposta para isso. Quem realmente somos? Quem eu sou, Carlos? Jesus, né? E nisso, buscamos explicar de onde o homem veio, para onde o homem vai. E muitas vezes nós queremos também estar buscando um significado, buscando uma identidade, buscando definir um caráter para Deus. Como muitas vezes nós fazemos com um amigo, nós definimos aquele amigo, definimos o caráter dele e queremos fazer isso com Deus. Achamos que Deus é algo tão simples, algo tão banal que nós podemos agir dessa forma. E hoje, muitas vezes, o que nós tentamos é entender a grandiosidade de Deus. Por exemplo, é muito difícil para nós entender a questão da Trindade, 3 pessoas em uma só. Nós temos que lembrar o seguinte, que não cabe a nós entender esse tipo de coisa. É um conhecimento muito grande, principalmente para nós que somos pecadores, que vivemos de forma mundana. Mundana assim, não que nós estejamos vivendo necessariamente no pecado, pois nós nos esforçamos a cada dia para fugir do pecado, né? Mas a nossa mente foi corrompida. Então não cabe a nós ficar tentando identificar esse tipo de coisa. Que por exemplo, Deus fez o céu e a terra em 6 dias. Como é possível? Ele é poderoso o suficiente para isso, né? Então cabe a nós, em vez de ficar questionando esse tipo de coisa, que é algo que nossa mente limitada não vai conseguir entender, nós temos que ficar ouvindo aquela voz interior que nos faz crer nisso, que nos convida a conhecer esse Deus maravilhoso, independente de saber como tudo isso aconteceu, né? Nós analisamos a personalidade de Deus e a de um pai. O pai quer que o filho esteja a todo momento o obedecendo. Mas a partir do momento que ele o desobedece, ele quer punir, vai maltratá-lo, vai botar de castigo, enfim. Já Deus não, Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele nos permite a escolha. Ele diz, você tem as 2 opções, fica a seu critério. Então o que nós façamos, em vez de estar tentando identificar, desenhar um caráter para Deus, tentando entender isso para justificar muitas vezes um pecado nosso, né? Dizendo, não, como é que eu vou servir a esse Deus se eu não entendo isso? Nós temos que respeitar o limite de nossa mente e apenas adorar esse Deus maravilhoso e buscar cada dia crescer espiritualmente e conhecê-lo melhor, que totalmente nós só poderemos conhecê-lo lá no céu. Aí também acreditar na parte que nos convém, né? Me convém acreditar de que Ele transforma a minha vida e isso eu posso vivenciar de uma forma que me possibilita crer. Né? Eu percebo quando Deus está transformando a minha vida, eu percebo o quão Ele caminha comigo, o quanto que Ele pode me fazer bem, e isso me possibilita crer. Né? Já que às vezes a gente tem que crer em algo que a gente possa ver ou possa tocar, olha para dentro de você mesmo, para as transformações que Deus faz na sua vida, que é justamente esse o contexto que a lição quis trazer. Acredite, a lição falou um pouco de filosofia, falou um pouco de ciência, mas em sua essência a lição quis dizer o seguinte, olha, Deus criou o ser humano perfeito, perfeito fisicamente, mentalmente e em espírito também. Só que hoje, como o pecado manchou todo o nosso mundo, e essa é uma questão muito interessante que a lição traz para hoje, que ela diz assim, pense, porque a Bíblia nos convida, Deus nos convidou durante a semana a vivermos, a sermos restaurados por Cristo. Mas peraí, como eu vou ser restaurado se eu vou continuar vivendo num mundo de pecado? Eu vou continuar ficando doente, eu vou continuar sujeito à morte, eu vou continuar tudo isso. De que restauração então a Bíblia está falando?
é a restauração do meu caráter espiritual. Ou seja, é eu viver a imagem de Deus na minha essência de relacionamentos, na minha essência de princípios. E o que é isso? É viver a imagem de Deus sendo honesto, é viver a imagem de Deus louvando apenas a Ele, viver a imagem de Deus ajudando as pessoas, viver a imagem de Deus nesse contexto. Porque, como já foi dito ontem, até por nós mesmos e pela lição, a vitória final, quando nós seremos a imagem de Deus completamente, fisicamente também, será no dia da sua volta. Hoje o que Ele nos oferece é uma restauração espiritual. A restauração de viver como Jesus viveu, os meus princípios, as minhas atitudes. Isso é muito interessante. Olha, o pecado desfigurou a imagem de Deus no ser humano. O pecado realmente fez isso e continua fazendo. Mas foi a partir disso aí que o plano da salvação, ele foi concebido para que assim a imagem de Deus fosse restaurada no ser humano. E tem uma frase final aqui na lição muito interessante. A vida foi concedida ao homem como um tempo de prova, para o homem provar que ele poderia viver a imagem de Deus aqui já nessa terra, para ele provar que ele estaria apto para viver a imagem de Deus na sua mente e no seu coração. Super interessante, demais, específico. E o que a gente tem para te dizer, assim como para mim e para o Carlos, é: permita que Deus restaure em você a imagem de Deus. Permita, eu devo permitir que Ele restaure a sua imagem. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem.